Olá, bem-vindos a mais uma das nossas aulinhas mesmo, diminutivo de português. Já sabem, podem assistir aqui nos nossos videozinhos com algumas dicas para exame nacional português, para estudar português, para melhorar o vosso estudo de português. Isto é só um cheirinho daquilo que nós temos no ndsacademy.pt, desde cursos, não só de português, mas de matemática, geografia, história, geometria, biologia, físico-química. Não posso falar tudo, senão não tinha tempo. Hoje vamos nos dedicar assim um bocadinho também à forma como organizamos o texto, à forma como organizamos o nosso discurso, que eu acho que são dicas fundamentais para vocês perceberem e organizarem, acima de tudo, o vosso pensamento e também quando estão a ler. Porque é uma coisa que eu às vezes acho que são estas coisinhas básicas. Aquilo que vamos aqui falar, eu estou a falar aqui dos valores, neste caso o valor temporal, a questão da semântica, mas às vezes esquecemos, e é algo que aprendemos a partir do momento em que aprendemos a ler, a escrever, a partir do momento em que expandimos também o nosso vocabulário. Estamos em 12º ano, se não estamos em 12º ano, 11º, o que seja em que altura for, eu acho que a forma como nós comunicamos, como escrevemos e também como lemos é muito importante para a construção do nosso ser. E depois é assim, ler a interpretação está na base de tudo. Se não conseguirem ler um bom enunciado, certamente vão ter dificuldades a resolver um exercício de matemática, de físico-química. Por isso é que eu acho que a parte da semântica, esta parte realmente é importante. Aliás, é tudo importante, mas esta aqui considero importante. Eu tento dizer sempre, tentarem ler pelo menos um livro, digo, uma vez por mês, mas a leitura dá-vos estas capacidades a nível semântica também. Vamos perceber então primeiro, quanto à semântica, o valor temporal. O que é isto de valor temporal? O que é o tempo? O tempo é quando nós caracterizamos, certo? Há uma localização, há um ano atrás, há 2 anos atrás, em outros tempos, portanto, ou era uma vez, mítico das histórias, não é? E quais são as formas de expressão que nós temos de texto? Quanto ao tempo, podemos ter a nível da flexão verbal, ou seja, quando conjugamos um verbo, se eu conjugar o verbo no passado, ou melhor, no pretérito perfeito ou imperfeito, eu já sei que me estou a referir a um tempo, a algo que aconteceu, certo? E isso também vai nos dar a flexão verbal, a tal localização temporal. Vamos ver aqui estes exemplos. Os alunos leem o livro do Desassossego. Sabemos que é no passado. Os alunos leram o livro do Desassossego, pretérito perfeito. Os alunos lerão o livro do Desassossego, futuro. Portanto, nós também temos aqui uma indicação temporal da forma como conjugamos o verbo. O mesmo acontece quando usamos os verbos auxiliares. E aqui temos sempre também a tal oposição entre o presente, passado e o futuro. Os alunos leem o livro do Sossego, os alunos tinham lido o livro do Sossego. Já entre estas duas frases vemos que uma está no presente e outra refere-nos para um passado. Ainda a última, os alunos vão ler o livro do Sossego. Aqui temos com os verbos auxiliares que também nos indicam realmente esta mudança entre presente, passado e futuro. Outras formas de expressão de tempo. Obviamente, os advérbios. Advérbios ou expressões de tempo. Aliás, mesmo noutras línguas, neste caso estou a lembrar do inglês, mesmo do francês, os chamados marcadores temporais que nos indicam em que tempo está a frase. E aqui podemos ver exemplos como agora, neste momento, amanhã, ontem, depois da manhã, ou seja, temos as tais indicações da altura em que está. Ok, no próximo ano, na próxima semana. O mesmo acontece com as orações temporais. E através também destas formas do valor temporal do discurso, também conseguimos perceber qual é a oração que ali está, não é? Muitas vezes as temporais até são mais fáceis. Porquê? Porque também temos a indicação do quando, não é? Utilizado muito aqui, esta palavrinha quando lerem. Não é? E agora a oração eu acredito que esteja aí a fazer clique em algum lugar. Ou antes, também aqui obviamente está ligado aos advérbios, ok? Isto aqui então são alguns exercícios. Se quiserem, obviamente, depois poderão fazer. Eles ficam aqui, têm as soluções, obviamente, mas é uma questão de tapar. Já sabem que a prática leva à perfeição. Claro que, como eu digo, isto nas nossas aulas acabamos por fazer estes exercícios.
Depois temos relações a nível do tempo por ordem cronológica, ou seja, temos relações. Isto acontece muito com autores portugueses que estão a falar quando temos uma narrativa, uma construção de uma narrativa sobre algo que é influenciado, algo que aconteceu e que influenciou o presente, e aquilo que está a passar no presente nós sabemos que vai ser influenciado o futuro. Dou-vos o exemplo do conto George, não é? Temos ali, sem spoilers, para quem já viu, para quem vai ver, uma pessoa, uma mulher, que fala-nos daquilo que se passou no passado e como acha que vai ser o seu futuro. Portanto, aqui estas relações de ordem cronológica estabelecem, obviamente, a tal relação, não é? O que é que entre as duas situações, neste caso, na relação de simultaneidade, aquilo que se passa no presente com aquilo que se passou anteriormente e posteriormente. Aqui vamos pegar um exemplo. Os alunos entraram na sala quando a professora estava a escrever o sumário. Aqui temos uma relação de simultaneidade, não é? Vamos ver uma relação de anterioridade. Os alunos viram o filme do Desassossego antes de lerem o livro do Bernardo Soares. Ou seja, foi anteriormente, anterioridade. De posterioridade. Os alunos saíram depois de terem visto o filme. E vocês dizem, isso é fácil. Claro que é fácil. Só que às vezes a maneira como a pergunta vos é colocada relativamente aos valores é que pode criar confusão. Por isso, ler sempre com muita atenção. Temos outro concilido aqui. 2 até. Vamos agora aos valores aspectuais. E vocês, isto eu sei, na vossa cabecinha, já está a criar grande confusão. Não é? Porque vocês já começam a dar isto. Mais gramática. Não, temos o valor aspectual e temos aqui o aspecto gramatical. Ok? Ou seja, é um valor que é construído com base na informação dada pelo léxico, mas também pelos tempos verbais, pelos verbos auxiliares, pelos quantificadores, pelos advérbios, adjetivos, locuções, orações. Portanto, é quando temos a junção de tudo o que nós aprendemos, ok? Através da combinação destes elementos, podemos chegar a uma situação que pode ser concluída, e aí temos o tal valor perfetivo, ou não concluída, que é o valor imperfetivo, genérica, habitual ou iterativa. Vamos aqui ver alguns exemplos quanto ao valor perfetivo, ou seja, é um acontecimento, neste caso o valor perfetivo é um acontecimento expressado com um verbo e que já está concluído. Por exemplo, Fernando Pessoa morreu em 1935. Já está concluído, já morreu também. Não há aqui, ou seja, por norma é utilizado o pretérito perfeito simples e por norma é ligado ao tempo e o verbo está associado, o verbo e o valor modal dos advérbios estão sempre associados a este acontecimento que acabou, não há muito mais para lhe dar. O imperfetivo é quando realmente não está concluído. Bernardo Soares deambulava no seu mundo interior, ou seja, que continua. E aqui temos o quê? Temos o pretérito imperfeito. E se nós puxarmos um bocadinho a nossa cabeça, quando aprendemos o pretérito imperfeito, é uma ação que começou no passado, mas que ainda não terminou. Ok? Por isso é imperfeito. A situação genérica é uma situação que é apresentada e que pode ser plural, atemporal ou verdadeira. Ok? Ou seja, o homem é um ser racional. Ok, nós sabemos que sim, não é? Cientificamente. Mas, no entanto, há aqui algumas situações, não é? Ou quem espera sempre alcança. Claro que aqui está sempre usado. E a melhor forma de vocês chegarem a esta conclusão para saberem que é uma situação genérica é a utilização do presente indicativo. Acho que é a melhor forma. Uma situação habitual, ou seja, algo, o próprio nome indica, não é? Fazemos habitualmente, faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Aqui temos os jovens ouvem música todos os dias. Na infância, Bernardo Soares costumava criar amigos imaginários. Aqui temos, obviamente, presente o presente indicativo e o pretérito imperfeito indicativo, pois são os dois que estão associados a algo que ainda fazemos e a algo que começamos a fazer no passado. Portanto, é algo habitual. Depois temos a tal situação iterativa, que é uma situação que é apresentada por norma e vai-se repetindo várias vezes com um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é delimitado ou não delimitado. As atividades sobre Fernando Pessoa têm sido muito interessantes. Ou seja, o que é que vamos ter aqui? A utilização do pretérito perfeito composto, ok? Ou seja, se é composto tem um verbo auxiliar. Muito bem. Escrevemos frequentemente um texto sobre a matéria nas aulas de português. Ok? Escrevemos frequentemente. Temos aqui também a noção de um advérbio de modo.
Aqui temos outro concilida, se quiserem fazer, está aqui para verem devagar. Nós temos 2. Aliás, aqui temos vários concilidas, temos até 4. Como podem ver, os valores aspectuais, gramaticais, temporais são fáceis, mas ajudam-vos também a organizar o vosso discurso e a perceberem muito melhor o discurso dos outros. Espero que tenham gostado desta aula. Espero que estejam cá nas próximas, que já tenham visto as anteriores, não só de português, mas de matemática, de outras disciplinas. E já sabem, mais informações, basta irem a dsacademy.pt. Estamos lá para vos ajudar. Até à próxima aula!